Vamos ver se agora funciona. E aí, pessoal? O negócio tá difícil hoje, né? Os problemas técnicos aqui estão superando hoje. E aí, pessoal? Vamos lá, um pouquinho de atraso. Vamos começar essa live. Desculpe a todos. Essa vida de blogueiro não foi feita para mim. Eu acho que eu me dou melhor operando, né, dona Luana? Tudo bom, dona Silvanete Vieira? Maiara, vamos entrando, pessoal. Tudo bem, dona Pink? Tudo bem. Vamos aqui tentando devagarzinho entender um pouquinho dessa internet. Essa vida de blogueira não foi para mim, não. Eu prefiro trabalhar com as mãos. Não é, Maiara? Essa Maiara, minha paciente. Eu tenho duas Maiara pacientes hoje aqui. Hoje que eu tô bem hoje. Tô bem tranquilo. Não é? Pessoal, mais uma vez, desculpa. Teve alguns probleminhas aí técnicos. E aí, né, Ruivinha? Boa noite, Janaísa. Vamos devagarzinho aqui. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas agora vamos começar nossa aula sobre rinoplastia. Essa cirurgia eu sou fã dessa cirurgia, porque é uma cirurgia que muda completamente as feições das pessoas. As pessoas mudam por completo, entendeu? Nosso nariz é nosso cartão de visita, praticamente quem nos olha se depara a princípio com o nariz e com as feições da face. Então, o nariz ele é muito importante porque ele chama muita atenção para todos vocês. Não é, doutora Larissa? Boa noite. Minha irmã dentista, quem precisar dela, profissional muito competente, gabaritada, que trabalha lá no nosso consultório. Não é, doutora Neule? Vamos começar? Vamos parar de enrolar e começar. Vamos ver se está travando. Se não estiver travando, vocês me falam. Se estiver travando, vocês me avisem. Se não tiver, vocês dão um legalzinho aí. Certo? Vamos começar. Rinoplastia. O que é um nariz bonito, né? Nós nos deparamos com muitos narizes belos, assim, narizes de pessoas famosas, de atrizes. Muito satisfeito também, né, Mayara? Sua cirurgia ficou muito bela. Então, assim, os narizes das mulheres que nós temos como modelos, todas elas têm um perfil diferente, se nós observarmos direitinho. Entendeu? Tem aquele nariz que ele é um pouquinho mais longo, tem aquele nariz que é um pouquinho mais largo. Então, se nós prestarmos atenção nas proporções faciais, cada nariz tem uma diferença peculiar entre uma face e outra. Por isso é que nariz, assim como toda cirurgia plástica, ela tem conceitos diferentes. Nem sempre um nariz que vai ficar bonito no seu rosto, ficará bonito no rosto da sua amiga, da sua familiar, até da sua familiar. Porque existem vários parâmetros que interferem na anatomia e na beleza do nariz e da face. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar um nariz belo, apropriado para a sua face. Não é, dona Maiara? Sua cirurgia ficou belíssima, né? Mudamos o seu corpo, vamos fazer o seu nariz agora. Então, vamos lá. Existem umas proporções na face, pessoal, que nós temos que atentarmos muito para essas proporções. Então, essas proporções, elas foram inicialmente propostas por Leonardo da Vinci. Isso mesmo, aquele famoso. Então, ele fez algumas proporções faciais, e essas proporções faciais, elas são utilizadas até hoje como uma referência para que nós entendamos como é que funciona o nariz bonito, como é que nós podemos deixar proporções belas na face. Certo? Então, vamos lá. Depois, pessoal, eu vou abrir para perguntas, depois dessa live explicativa, eu vou abrir para perguntas e todos vocês poderão tirar as suas dúvidas. Então, vamos lá. Um exemplo de nariz belo, certo? É dessa atriz famosa, entendeu? Não vou falar nome porque tem direitos autorais, não sei como é que funciona isso. Mas se vocês prestarem atenção, ele é um nariz operado. Por que o Dr. Dalf está mostrando um nariz bonito como um nariz operado? Vou explicar para vocês. Quando eu comecei minha formação em cirurgia plástica, já faz um tempinho, vou dizer que faz pouco tempo, para dizer que eu sou novo, mas já faz um tempinho. Então nós tínhamos uma ideia, o seguinte: o nariz belo era aquele nariz fino demais, artificial demais, entendeu? Todos esses conceitos. Com o passar dos anos, esse conceito ele foi mudando, entendeu? Eu tive a oportunidade de ter uns ensinamentos, algumas aulas lá na França, em Paris, com alguns cirurgiões plásticos. Tem um turco muito
é o que opera todas essas atrizes de Hollywood. Eu tive a oportunidade de participar de algumas cirurgias com ele, e o conceito de nariz ele mudou completamente. E o nariz bonito não é o nariz artificial, ele é o nariz mais natural possível, entendeu? Isso é que é importante que nós entendamos. Então, se nós prestarmos atenção no nariz dessa atriz hollywoodiana, nós vamos entender que esse nariz, apesar de ser operado, ele é um nariz extremamente natural e compatível com o rosto dela. Por isso é que eu estou falando tanto para vocês com relação à naturalidade do nariz. Esse outro nariz também, ele é um nariz operado. Para que vocês entendam que mesmo sendo um nariz operado, ele é um nariz que é bem natural. Não é isso, dona Jordana? Não é isso, dona Nayara? Então, assim, o que é belo? O que é um nariz belo? Outro exemplo é essa atriz brasileira, que ela tem um nariz operado, ó, entendeu? O nariz antes dela era esse, e nariz depois, ó, olha como é que fica o nariz dela operado. Mais natural, compatível com o rosto dela. Não é isso, dona Ana Carla? Vamos assistir essa live, viu, dona Ana Carla? Vamos operar o seu nariz, o seu da dona Maiara. Entendeu? Então, o que é que se procura numa rinoplastia? O que é a queixa da paciente? É a ponta caída, né? Caiu aquela pontinha? É o nariz que é grosso? É o nariz que é largo? É o nariz de batata, como vocês gostam de falar? Entendeu? Então, nós temos que entender o que é o nariz bonito para vocês e o que é que atrapalha, o que é que incomoda para vocês. Entendeu? Então, vou trazer aqui um videozinho explicativo em que vocês vão entender os conceitos. O nariz é fundamental na composição da beleza e equilíbrio do rosto. O nariz é fundamental para o corpo, é o alvo de muita atenção, entendeu? Essas alterações dele podem mexer na autoestima. Tem os tipos de rinoplastia que podem ser realizados. É isso, Gabriela, ficou lindo o seu nariz. Então, ó, essa é a cirurgia aberta. Já na técnica fechada, e a técnica fechada é realizada somente na parte interna do nariz. Em ambas as técnicas, pode ser feito o tratamento da asa nasal, dependendo da necessidade de cada paciente. A incisão é realizada nas laterais do nariz e as cicatrizes ficam escondidas no sulco nasal. As cicatrizes amadurecem e vão ficando imperceptíveis com o passar do tempo. Certo? Vamos lá, outro vídeo. Hoje eu estou gostando de vídeo. Vamos colocar o dedinho no coração aí, pessoal, para movimentar essa live, viu? Não quero ninguém sem esse dedinho no coração, não. É, dona Camila? Vou operar o seu nariz, dona Camila. É um dos procedimentos mais comuns de cirurgia plástica realizados atualmente. Muitas vezes, a estrutura ou tamanho do nariz não é proporcional aos demais traços do rosto. Os procedimentos de remodelagem nasal podem auxiliar a corrigir a aparência desproporcional do nariz, alterar o tamanho ou formato do nariz, a largura das narinas ou o ângulo entre o nariz e o lábio superior. Além disso, os procedimentos de remodelagem nasal podem ser realizados para corrigir um defeito de nascença ou dano nasal, assim como problemas respiratórios crônicos. É importante entender que para se submeter à remodelagem nasal é necessário ter pelo menos 15 anos, pois este procedimento somente deve ser realizado após o nariz desenvolver-se completamente. Antes de aprender como funciona a remodelagem nasal, é importante conhecer a anatomia do nariz. A estrutura do nariz é composta principalmente de osso e cartilagem. A porção superior do nariz é sustentada por osso. Gibas dorsais, que são áreas de cartilagem ou osso acumulados, podem formar-se ao longo do dorso ou cavalete do nariz. A porção inferior do nariz é sustentada por diferentes placas de cartilagem, que se estendem lateralmente a partir do centro do nariz, enquanto a cartilagem na porção inferior do nariz é a anatomia própria do nariz, para vocês entenderem. Durante o procedimento como é difícil uma cirurgia nasal. O médico realiza pequenas incisões através da columela e na parte interna de cada narina. A diferença da rinoplastia fechada, estas incisões permitem ao médico erguer a pele do osso e cartilagem do nariz. Ao fazê-lo, o médico pode examinar com clareza a estrutura nasal e fazer os ajustes precisos na sua forma e estrutura. Utilizando instrumentos muito pequenos, o médico irá remodelar o nariz, removendo ou acrescentando osso, cartilagem e tecido para obter a aparência desejada.
Embora alguns médicos prefiram a técnica aberta, porque ela permite uma melhor avaliação do osso e da cartilagem nasais, ambos os tipos de procedimentos podem produzir resultados excelentes. O procedimento de rinoplastia aberta pode durar cerca de 2 a 4 horas. Antes do início do procedimento, a área a ser operada será limpa e um anestésico será administrado. O médico pode optar por administrar um anestésico local e um sedativo para adormecer o nariz e as áreas próximas e você permanecer acordado, mas sonolento, durante o procedimento. Em contraste, o procedimento pode ser realizado com anestesia geral, onde você estará adormecido. Eu não faço com local, só faço com geral. Em geral, para iniciar o procedimento, o médico realiza 2 incisões. Uma pequena incisão é feita através da columela, que é o tecido que se encontra entre as narinas na base do nariz. Utilizando um retrator para expor o interior do nariz, o médico fará uma segunda incisão, conhecida como incisão marginal, que se estende da incisão da columela a cada narina. Utilizando um par de tesouras cirúrgicas, o médico disseca cuidadosamente a pele ao longo da incisão da columela para começar a erguer a pele da estrutura que está oculta. Utilizando tesouras cirúrgicas e uma série de retratores, o médico continua a dissecar cuidadosamente a pele da estrutura de cartilagem que está oculta. A pele também é dissecada do osso nasal, a fim de expor completamente a estrutura do nariz. Isto permite ao médico realizar ajustes precisos no formato expõe todo o nariz. Corrigindo essa pontinha, né, a giba. Muitas vezes, a rinoplastia aberta permite ao médico alterar o formato da ponta do nariz. Em pacientes cuja ponta do nariz é larga ou bulbosa, o médico pode optar por remover uma porção da cartilagem alar da ponta do nariz. Acabar com a batatinha, né? E da extensão da intervenção diminuir essas cartilagenzinhas aqui nessas regiões na lateral. Suturas para curvar ou retrair as cartilagens alares aí dá para aquela criar empinada, uma ponta mais estreita ou ajustar a sua esse posição. pontinho aí. Muitas vezes, um dos objetivos principais da rinoplastia Essa é a famosa nasal rinoplastia é estruturada. reduzir a aparência da giba dorsal. Em geral, a giba dorsal consiste, sobretudo, de cartilagem e algum osso. A fim de remover a giba dorsal, o médico pode optar por utilizar o osteótomo, um instrumento semelhante a um fraturas, cincel, né? utilizado para cortar o osso. Utilizando o osteótomo, o médico vai esculpir... Dona Bruna, a senhora sempre acha muito simples essas cirurgias. Após a remoção da giba dorsal, tira uma seu parte nariz do pode teto ter o que se dessa chama região. telhado aberto, que é o espaço aberto entre os ossos nasais. O médico pode utilizar um raspador cirúrgico fino para suavizar os cavaletes dos ossos nasais. Além disso, eles realizarão uma osteotomia para reposicionar os ossos nasais e fechar o telhado aberto. A osteotomia envolve a quebra dos ossos nasais a fim de reposicionar. Você não pode deixar ele exposto. Embora não seja sempre necessária, a osteotomia pode ser realizada para corrigir um dorso nasal alto com uma giba dorsal. Certo? Vamos para outra. Outra animação para vocês prestarem atenção. Chegue, dona Nádia. Assista. Vou operar seu nariz também. Essa aqui é a técnica fechada, ó, onde você não faz nenhum tipo de corte aqui nessa região. Essa foi a técnica que foi realizada na senhora, dona Gabriela. Nós fazemos tudo por dentro do nariz. Dependendo do tipo, você precisa colocar um estrude para empinar ainda mais o nariz. E também um enxerto na ponta nasal para deixar aquela pontinha mais bela.
Eu sempre gosto de estruturar essas partes laterais para não ficar com aquela abazinha comida, né? Certo? Olha como ficou bonito. Vou mostrar outra animação para vocês. Tudo isso que vocês quiserem procurar, tem no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem ir lá e assistirem, certo? Aqui é se nós tivermos um defeito na giba, aquele ossinho aqui do meio. Como é que nós devemos proceder? Todo mundo pensa que é só raspar, que é tranquilo, que é uma cirurgia simples. Vejam como não é uma cirurgia tão simples. Nessa cirurgia, você tem que retirar esse teto aqui, ó, que é a giba, certo? O nariz da senhora ficou muito bonito, dona Ana Paula. Parabéns, nós tivemos um resultado muito belo. Então, ó, depois que retira esse teto, nós viemos com a cartilagenzinha e apoiamos de um lado e do outro, um enxerto cartilaginoso, certo? Vocês entenderem como é complicado a rinoplastia. Eu considero uma das cirurgias mais complicadas que existem. Então, aquela giba que tinha, agora é bem retinho. Olha a diferença. Certo? Então, vamos lá. O pós-operatório, para vocês entenderem mais como é que funciona. Hoje em dia, a minha cirurgia, eu não utilizo mais aquele tampão, que é aquele chumaço de gás que fica lá e a pessoa não consegue respirar direito, fica uma coisa meio complicada. O máximo que o paciente pode sentir, algumas das minhas pacientes aqui já fizeram rinoplastia comigo, estão aí assistindo, podem falar, é o nariz um pouquinho entupido, principalmente na primeira semana, fica saindo aquele líquidozinho vermelhinho, que é aquele, como se fosse aquela rinorreia, aquele líquidozinho escorrendo pelo nariz quando nós estamos gripados, só que ela vai ficar um pouquinho tinto de sangue, porque foram feitas algumas incisões por dentro, então vai melar a secreção nasal com o sangue e vai sair vermelhinho, certo? Então, o que eu mais falo com minhas pacientes é o seguinte: limpeza, limpeza e limpeza. Quanto mais você limpar a parte interna do nariz, vai ser aplicado, vai ser distribuído, né? Vai ser solicitado que vocês fiquem fazendo uma irrigação com a solução nasal e uma substânciazinha para ficar limpando dentro do nariz. Quanto mais você limpar o seu nariz, melhor vai ser a sua recuperação e mais rápido. Ficou bonito, né, dona Gabriela? Seu nariz ficou lindo, realmente ficou muito bonito. Entendeu? Então, depois de 7 a 10 dias, nós colocamos um curativo, que é o Aquaplast, é uma substância plástica, que ela molda o seu nariz que foi fraturado. De 7 a 10 dias nós retiramos, o pós-operatório passa a ser muito simples. Das cirurgias plásticas que eu realizo, é a cirurgia de pós-operatório mais tranquilo. Tirando, é claro, a primeira semana, que a primeira semana é um pouco incômodo, porque fica com o nariz entupido, fica saindo aquela secreçãozinha, e às vezes a paciente se assusta, certo? Vocês gostam muito de resultado, eu vou mostrar alguns resultados, mas assim, eu não garanto nenhum tipo de resultado, depende de cada paciente. Eu vou mostrar algumas pacientes que publicaram, fizeram algum agradecimento aqui mesmo no Instagram, por isso é que eu vou reproduzir esses resultados, mas eu não estou fazendo nenhum tipo de mídia publicando resultado meu de antes e depois, eu não gosto disso, até porque o médico ele não pode fazer esse tipo de publicação. Mas eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Esse aqui foi um caso de uma paciente que nós operamos, ela publicou, ó, como ela ficou satisfeita. Ela tinha um nariz meio, não tão feio, mas um nariz que precisava ser corrigido, depois ficou muito belo, a dona Camila. E hoje em dia ela sempre me agradece, gostou muito do resultado do nariz dela, ficou muito natural do jeito que ela queria. Esse aqui foi outra pacientezinha que nós tivemos, ela fez a cirurgia de nariz, ó, publicou também agradecendo o nosso resultado. Ficou um nariz que antes era bem... Ela já quis um resultado mais expressivo, para mostrar realmente uma mudança completa no rosto dela. E o nariz dela melhorou muito. Então, depois de um tempinho, ó, ela já foi melhorando. Ó, certo? Ela já foi evoluindo muito bem. Aqui é outro resultado que nós temos. Vamos lá, deixa eu mostrar direitinho. Opa! Esse aqui foi o paciente do antes. Deixa eu ver. Resultado aqui antes e aqui depois, ó, como ficou belíssimo o nariz dela. Aqui outra paciente nós tivemos, ela publicou também o resultado do antes e depois, ó. Tinha um resultado não tão bonito, depois o nariz ficou belíssimo, satisfeitíssimo, hoje em dia ela publica, muito satisfeita. Essa outra paciente também nos publicou, ela tinha um nariz não tão muito bonito, nós fizemos a rinoplastia nela, rinoplastia em nariz negroide, algumas pessoas dizem que nariz negroide, por ser muito grosso, não fica bonito, mas ficou bonito, legal, ela ficou muito satisfeita. Essa outra paciente também, ó, tinha um nariz meio deformado, com algumas tortuosidades.
nós fizemos uma rinoplastia nela, ela ficou com o nariz bonito e natural. Entendam isso. Hoje em dia tem que ser natural. Não é, Sensei Heraldo? Essa outra paciente, ela está aqui nos assistindo, ela tinha um nariz não tão bonito, fez uma publicação para nós, ficou com um nariz belíssimo, certo? Então, as nossas curiosidades nós temos. Já vi até algumas perguntas aqui, mas as nossas perguntas só vão ser esclarecidas no final, depois quando eu abrir para outra live. Entendeu? O resultado vai depender muito da evolução do paciente. Se você tiver um repouso muito adequado na primeira semana, nos primeiros 15 dias, não fizer muito esforço, não baixar muito a cabeça, tiver as medidas de cuidado com limpeza da região nasal, irrigar bem o nariz e utilizar o curativo da maneira adequada, a sua recuperação vai ser muito rápida. E o edema ele vai diminuir de maneira muito abrupta, né? Então, nós temos resultados bons em cirurgia plástica que demoram 3 a 6 meses. Mas eu sempre digo, o resultado ideal da cirurgia plástica de nariz, ele tem que ser observado assim como o vinho. Ele vai melhorando ao longo do tempo. Uma rinoplastia bem feita, ela tem que estar bonita, não agora, logo depois de ser realizada, mas depois de 6 meses, até 1 ano depois da cirurgia. Que aí os tecidos vão se adaptando, vai diminuindo o edema e ele vai se apresentando cada vez mais bonito o nariz. Então, a pergunta que não quer calar, doutor, o meu nariz vai ficar fino? Aí eu vou lhe dizer a seguinte pergunta, depende. O seu rosto combina com o nariz fino demais? Se eu afinar demais o seu nariz, você não vai ficar com um problema respiratório, porque a principal função do nosso nariz não é embelezar a nossa face, mas é a função respiratória. Então entenda o que o cirurgião plástico ele não pode simplesmente afinar o nariz o máximo possível. E aí tem um déficit na questão respiratória dessas pacientes. Então o que nós temos que investir é para um nariz bonito, funcional, quer dizer, que tenha a respiração boa e que não lhe dê nenhum tipo de problema, certo? Tem outras variáveis que são independentes do cirurgião plástico, que é a questão da textura cutânea, peles mais grossas, como pele negroide, quer dizer, afrodescendente, elas determinam um nariz um pouco mais espesso, porque a pele ela fica mais grossa. Então esse nariz ele nunca vai ser fino de verdade. Então ele vai ser um pouco mais grotesco do que o nariz natural. Outro detalhe muito importante, doutor, vai ficar 100% reto? Essa pergunta quando falam, eu fico muito preocupado. Essa história de nariz ficar 100% reto é muito complexa essa teoria. Por quê? Foi feito um estudo que 95% dos pacientes têm desvio septal. O que é esse desvio septal? Essa partezinha do meio do nariz, ela fica tortuosa. Então, quando ele fica tortuosa, por mais que o cirurgião plástico tente consertar, vai ficar uma discreta assimetria. Por quê? Porque quando nós fazemos esse tipo de movimento na sua cartilagem, ela volta para o ponto normal. Entendeu? Então, do mesmo jeito, é a memória da nossa cartilagem. Por mais que eu tente ajeitar, ela sempre tende a voltar um pouquinho. Então, dificilmente um paciente que tem desvio septal, quer dizer, o nariz tem um septo torto, ele vai ficar com o introito narinário, quer dizer, o buraquinho do nariz, igual de um lado com o outro, 100% simétrico. Essa simetria, infelizmente, nós não temos como reproduzi-la, certo? Então agora, eu vou começar agora a live explicativa, em que vocês poderão fazer as perguntas, e eu estarei aqui para respondê-las. Tá bom, pessoal? Nós nos encontramos daqui a pouco.